Os piores reality shows do Brasil. Minha gente, a gente mora em um país que é praticamente o maior produtor de subcelebridades do mundo. Você já ouviu falar de mulher fruta em outro país, minha gente? Eu acredito que não, né? Aqui a gente tem umas subcelebridades de uns tipos muito curiosos. E a maioria delas, minha gente, ficam conhecidas a todo o Brasil através de reality shows. E hoje eu trouxe uma listinha com os piores reality shows da atualidade, minha gente. Pra você ver como o Brasil não é pra amador, não. Pra gente começar, eu vou falar do reality A Bolha. Você já ouviu falar disso aí, minha gente? Se não ouviu, graças a Deus que você não ouviu. Você lembra do Vitor Hugo, minha gente? Aquele ex-BBB, sabe? Participou do BBB 20, sem expressão nenhuma. Que ele era até uma plantinha lá dentro, sabe? Ele, minha gente, o Vitor Hugo, ele era tão nada a ver na casa que quando foi passar o BBB 101, o dia 101, que é o encontro que eles têm lá, a Globo jogou logo o logotipo da emissora na cara dele, minha gente. Ele foi o único que não conseguiu aparecer na tela. O bichinho não tinha expressão nenhuma. Ele dizia na época que ele era assexual. Sabe o que é isso? Que não se relaciona com ninguém, mas se apaixonou pelo Gui Napolitano lá dentro. E mesmo ele tendo essa trajetória de bosta dentro da casa, ele achou que ele poderia ser um criador, idealizador, diretor, produtor de um reality show. E ele criou um reality show de baixo custo chamado A Bolha. Minha gente, tá passando isso aí nesse exato momento e é uma das coisas mais vergonhosas que eu assisti na minha vida. O negócio é underground, minha gente, o negócio é bizarro, o negócio é brega. Ele, minha gente, não tinha dinheiro pra poder colocar um monte de farofeiro dentro de uma casa, então ele resolveu fazer o seguinte: falou, vou pegar essas pobraiadas, vou ver quem tem interesse de participar, daí eles vão mandando os vídeos pra mim da casa deles e eles vão fazendo as provas na própria casa e eu vou gravando. Teve uma prova esses dias aí que a pessoa tinha que tomar de uma vez 2 litros d'água, num bigão de 2 litros mesmo, de garrafa PET, sabe? E a gente sabe, né, gente, que o corpo humano não foi preparado, nosso rim não foi preparado pra suportar tudo isso de água. E de repente, uma menina, minha gente, que tava participando, estribuchou no chão ao vivo. Merecido. Cara, eu tô passando mal. Eu tô passando muito mal, pelo amor de Deus. Eita, meu Deus! Tem alguém aí com você, né? Olha as regras. Carol? Oi. A gente fica preocupado. Meu Deus. Se foi de arrasta pra cima, eu não sei. O que aconteceu com essa menina? Eu não sei. Porque depois não mostrou mais ela, minha gente. A câmera não mostrou mais e ele continuou tocando. A produção vai lá ver o que tá acontecendo. Como se ele tivesse produção, porque ele mesmo é o produtor. E a menina tava lá na Bahia. Como que ele ia sair lá de São Paulo pra ir na Bahia ver o que tá acontecendo com a menina? O Vitor Hugo disse que não teve, minha gente, patrocinador pro reality dele. É lógico, né? Que bizarrice. Quem quer patrocinar essa bosta, né? E ele disse que tá bancando tudo do próprio bolso. Ele também diz que faz a maior parte da produção. Ele é diretor, apresentador, idealizador, editor. E ele falou que conta com a ajuda de uma outra produtora chamada Andréa Vargas. Se essa mulher existe de verdade, ninguém sabe, se é fruto da imaginação dele, né? Minha gente, por que todos os psicólogos é meio chapado das ideias, né? Os profissionais que tá lá na área da saúde poder ajudar as pessoas que é chapado das ideias fica pior que eles. A gente, se tem uma emissora que é praticamente uma indústria da subcelebridade do mais baixo nível, é a Record, né? A Record tem reality show de todos os gostos, de tudo quanto é jeito. E foi lá que em 2017, o Marcos Mion apresentou o reality show A Casa. Eles colocaram 100 pessoas lá dentro, entre eles tinha de tudo, minha gente. Tinha gente da igreja, tinha gente lá que faz parte do tinhoso, tinha dançarino, tinha dançarina, tinha ladrão, tinha bandido, tinha traficante. Não sei, minha gente, mas tinha gente de tudo quanto é lado envolvido nessa casa aí. E era uma casinha que foi projetada para 4 pessoas, só que vivia 100 lá dentro. E pra você ter noção, a cueca dos caras era mais limpa que a toalha de banho que eles tinham que dividir entre todo mundo. Não tinha comida pra todo mundo, minha gente. O povo ficava se degladiando, sabe? Se matando por causa de um prato de comida, sabe? Era um banheirinho que tinha um vaso só pra 100 pessoas e todo mundo se cagava lá dentro. A casa disse que tinha um cheiro horroroso. Tanto que esse reality nunca mais foi produzido na televisão de novo, minha gente. Porque falaram que lá tinha barbárie, tortura. Lá tinha... era insalubre por causa da nojeira que o povo vivia. O povo passava fome. Era a pior desgraceira que viu no mundo, minha gente. E a Record achou que esse negócio ia dar certo, né? O reality funcionava da seguinte forma: começavam com um prêmio de R$1 milhão e esse prêmio ia se diluindo ao longo do programa. Cada vez que alguém comprava alguma coisa para comer, alguma coisa de higiene, era descontado do próprio prêmio.
E aí no final a vencedora saiu com o prêmio de 453 mil reais. O nome dela era Thaís Guerra. O Carelli, diretor de núcleo de reality da Record, não se deu por satisfeito quando acabou esse programa. Ele queria, o sonho dele era colocar 100 cebosos dentro de uma casa. Ele falou assim, onde que eu vou arrumar 100 cebosos? Eu preciso de 100 subcelebridades semifamosas. E aí ele criou o ano passado o reality A Grande Conquista. A primeira temporada foi apresentada pela Mariana Rios e essa segunda pela Raquel Cheiradaça lá, aquela chata. E minha gente, na primeira edição até que teve um pouquinho assim de audiência, mas nessa aqui, ó, foi ladeira abaixo. E funciona da seguinte maneira, minha gente. Ele coloca 100 farofeiros dentro de uma vila, e esses farofeiros passam fome, não tem onde dormir, dormem um por cima do outro, aquela coisa maravilhosa, sabe? E aí eles disputam uma vaga numa mansão. Mas não é mansão, não, é a casa da fazenda que eles reformam, trocam os móveis e falam que é mansão. E aí começa um Big Brother lá dentro, que daí fica igualzinho o Big Brother. Só que nessa primeira fase da vila, é idêntico, minha gente, a essa casa. Só que em vez de ser uma casa só, são 3 casinhas. Que comporta, sei lá, 10 pessoas, eles colocam 100 lá dentro e põem os farofeiros pra brigar. E o povo fica sem dormir, é horrível. Mas o povo tira a comida do povo, tira a comida do farofeiro pra você ver o que vira. Farofeiros sem comida, minha gente, eles se transformam em monstros cruéis, sabe? Eles começam a se degladiar entre si. Tira a comida do pobre, minha gente. Você tirou o prazer de vida do pobre. E eles fazem isso porque sabe que o pobre faminto, minha gente, ele é capaz de devorar o próximo. E esse reality vira uma bagunça só. Tanto que esse ano ninguém assistiu mais essa bosta. Minha gente, esse próximo reality show, pra mim é o supra-sumo da coisa bizarra. É a coisa mais bizarra que eu já vi em toda a minha vida, que eu achei que era mentira. O nome dele é Naked Attraction. Ele passa lá no Max, sabe? No antigo HBO Max, minha gente. Pelo amor de Deus, fujam disso aí. Esses dias eu tava vasculhando o catálogo do Max lá pra ver se tinha alguma coisa que me interessava pra assistir diferente. Aí dei de cara com reality de namoro, Naked Attraction. Falei, eu vou assistir isso aí, quem sabe não presta. Minha gente, a hora que eu vi eu fiquei horrorizado. Uma mulher vai lá no palco porque ela fala que quer conhecer o macho da sua vida. Só que aí, minha gente, aparecem 5 cabines coloridas. Não sei se é 5 ou 6, várias cabines coloridas com um monte de macho lá dentro tampado. E a apresentadora vai revelando aos poucos. Minha gente, a hora que vai abrindo, primeiro mostra o pingolinho do cara balançando, sabe? Os pingolinhos colhidos do ar-condicionado, parece tudo pro povo lá. E aos poucos vai mostrando tudo. E pasme, minha gente, o povo fica peladão de verdade. E aí no final, a mulher também tem que... Ela escolhe o macho que ela quer, né? Por causa das partes do corpo, que ela gostou do mais pipi do cara. O outro que tem o melhor braço, a melhor cabeça, tudo ela fala conjunto, né? E no final ela também fica peladona, mostrando as buchiguinhas, sabe? As bexiguinhas murchas, os peitinhos murchos assim nela. E vai lá pra encontrar com o cara, minha gente. E aí depois inverte. No segundo bloco, é um cara que procura entre várias mulheres. Minha gente, aí tá lá, sabe? As mulheres com as laricinhas tudo exposta, com os peitinhos tudo caído lá. E pior que não põe gente bonita, é um povo esquisito, sabe? Uns corpos detonados, parece que foram fuzilados na Segunda Guerra Mundial, minha gente. Eles colocam lá. E eu achei aquilo bizarro, você não consegue assistir mais do que um episódio, mesmo, porque não tem tarja. Mostra tudo. Mostra todas as partes do povo balançando, sabe? É um povo balançando, se chacoalhando assim pros outros. Eu achei aquilo lá coisa de maior mau gosto que eu vi na minha vida inteira. E vocês sabem o que é pior, minha gente? Que esses participantes de reality show se proliferam, sabe? Vira subcelebridade, aí vira influenciador que não influencia nada, sabe? E fica aí dominando toda a mídia brasileira, a gente é obrigado a conviver com isso aí. A Gretchen, por exemplo. A Gretchen, minha gente, ela já formou pelo menos umas 50 subcelebridades. Se você for ver lá no passado, tinha a menina chamada Carol Miranda, que foi namorada da Tami, depois virou sobrinha da Gretchen, depois fez filme de Saliênciazinha, ficou famosa. Depois tinha uma tal de Júlia Paz, foi o mesmo processo. Namorada da Tami, aí virou amiga da Gretchen, virou sobrinha, Gretchen agenciou a carreira dela. Aí depois de um tempo a Gretchen tinha fechado a sua fábrica de subcelebridade. Falei, a Gretchen parou com isso. Aí mais recentemente apareceu a Marquita Miranda, que é a neta fake da Gretchen, que foi pra fazenda. E aí, minha gente, nesse ano foi a mãe dela, Jenny Miranda, que é filha fake da Gretchen, que também era namorada da Tami. Depois a Gretchen adotou, sendo namorada da Tami, virou filha da Gretchen. Depois a Gretchen não quis mais, chutou. Aí ficou ela e a filha semi-famosas, minha gente. E agora esse ano na Grande Conquista, foi o marido fake da filha fake da Gretchen, o Fábio Gontijo, que ele se passava por marido da Jenny Miranda pra ficar famoso, sendo que nem ela é famosa. Nossa, deu até um branco na minha cabeça, então deu até uma confusão mental aqui. Mas é isso, minha gente. Vocês gostam de reality show, minha gente? Comenta aí embaixo qual é o seu reality preferido.
Um beijão pra todos vocês. Eu amo vocês.